Boa noite a todos. Então, como todo mundo está sabendo, nós não estamos tendo a reunião pública, mas nós estamos gravando para que as pessoas possam assistir de casa. Nós estamos fazendo um estudo do livro A Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Semana passada o Danilo fez o capítulo 2, que é o precursor, e hoje nós vamos fazer o capítulo 3, que são as primeiras pregações. Humberto de Campos intitulou. O tema que ele fala aqui, os 4 evangelistas falam no Novo Testamento. Foi quando Jesus se retirou para o deserto e quando ele saiu chamando os primeiros discípulos. Então, Humberto de Campos inicia esse capítulo dizendo que Jesus estava com João Batista no deserto da Judéia e foi iniciar o seu messianato, a divulgação da Boa Nova, a divulgação do Evangelho. Então, Jesus despediu-se de João Batista, foi para Jericó, e de Jericó ele foi para Jerusalém. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, já em Jerusalém, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Então Jesus, ele tinha um magnetismo, ele tinha uma expressão que ele atraía as pessoas. E aí esses sacerdotes se sentiram atraídos por ele. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe com orgulho. Galileu, ele já viu que Jesus era um galileu. Que fazes na cidade? Jesus respondeu-lhe: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensa tu vem a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. Ele, sendo um sacerdote, sabia tudo da lei mosaica, achava-se superior, desdenhando de Jesus, né? E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Ou seja, essa observação desse sacerdote, eles viam as coisas só do ponto de vista material, do ponto de vista terreno. E Jesus estava chegando para falar das coisas do Espírito. Respondeu o mestre com humildade: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propõe-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama?
Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Então vamos dar uma paradinha aqui e comentar sobre isso. Como nós acabamos de falar, Jesus, ele falava do Espírito, ele falava de sentimentos, ele falava de coração. E o sacerdote, ainda na infância espiritual, ele falava de coisas terrenas, de coisas concretas. E Jesus estava falando de coisas abstratas. Ele não compreendeu isso, mas Jesus dizendo, olha que coisa mais bonita, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Então, quando nós queremos nos transformar, quando nós queremos nos melhorar, a boa vontade é o que conta, é o sentimento. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Ainda hoje, grande parte dos espíritos encarnados aqui na Terra ainda pensam dessa forma, dessa maneira que esse sacerdote pensa. Ele perguntando a Jesus se Jesus conhece Roma, se Jesus conhece Atenas, todo cheio de orgulho, todo cheio de si, como se esses conhecimentos que ele tinha fossem importantes para a formação do reino de Deus. Nós sabemos, estudando a doutrina espírita, o conhecimento que ela nos traz, que Jesus é o ser mais perfeito que já passou por aqui, que Ele é o Criador do planeta. Deus determinou que Ele fosse o Criador. Quando a Terra foi criada, Ele já era espírito puro, Ele já era um Cristo. Se o sacerdote soubesse, ele deveria se sentir envergonhado de perguntar se Jesus conhece Roma ou Atenas. Jesus conhece tudo do nosso planeta, desde as plantas, desde os animais, desde os seres unicelulares, tudo foi criação dele. E Jesus, nessa humildade, esse reino de Deus, ele disse, é muito bonito. O reino de Deus é obra divina nos nossos corações. Essa transformação dos nossos sentimentos. Emmanuel nos fala no livro Roteiro, o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, ele é construído através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Continuando, Emmanuel fala como que as criaturas vão levantar o santuário de Deus, o reino de Deus, no coração. Porque o nosso coração, ele é o santuário de Deus. Davi entendeu errado, Salomão entendeu errado, que o templo de Deus, que o santuário de Deus era uma construção de pedra. E, na verdade, esse santuário
Deus está construindo aos poucos no nosso coração. Emmanuel fala, como que nós vamos construir esse santuário? Olha, Jesus nos ensinou como, dizendo o seguinte: ama a Deus, nosso Pai, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Tudo, todos os dias. É muito difícil, no nosso próprio lar, no nosso próprio trabalho, são os lugares onde a gente passa as maiores provações. São com os nossos companheiros mais amados que nós passamos essas provações. Mas aí o treinamento, olha, ama ao teu próximo como a ti mesmo, perdoa o companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. A partir do momento que você ama aquela pessoa na sua casa, no seu trabalho, que te prejudicou, que te ofendeu, você vai trabalhando os seus sentimentos. Eu vou amá-lo, eu vou perdoá-lo, quantas vezes forem necessárias. Você estará construindo o santuário, você está construindo o templo de Deus no seu coração. E aí você está colaborando para a implementação desse reino de Deus. Mais um conselho de Jesus: empresta sem guardar retribuição, ou seja, não tem apego a nada. Empresta e esquece. Se a pessoa devolver, bem, se não devolver, esqueça. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda aos adversários. Não condenes para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Não procure o primeiro lugar nas assembleias, para que a vaidade não tente o coração. A vaidade é uma imperfeição que nós devemos ir deixando de lado. Atrapalha a construção do reino de Deus. A vaidade fica aqui. Quem se humilha será exaltado. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Não é alguém te bate aqui também. Não, oferece a face do perdão, a face da bondade. Bendize aquele que te amaldiçoa. A doutrina espírita nos traz esse conhecimento também, que quando você deseja o bem para uma pessoa, de você sai tanta energia boa, tanta luz, você emite isso e você recebe isso também. Tudo que você lança para a vida te devolve. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faze o bem ao que te odeia. Tudo isso são conselhos de Jesus. Mas ele ensina também. Quando você aprende isso e quando você aplica isso na sua vida, resplandeça a tua luz, ou seja, as tuas atitudes vão influenciando as pessoas que te cercam. Então, devagarinho, você vai ajudando os que estão próximos a você a irem transformando os seus sentimentos e a irem também implantando o reino de Deus em seus corações. Mas Jesus ainda nos disse: tende
bom ânimo. Continuando, o sacerdote perguntou: tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Jesus respondeu: sei qual a vontade do meu Pai que está nos céus. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho da Galiléia distante. Daí algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansado igualmente em Caná, Jesus se encontra nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua procura. Aí logo ele passou pelas margens dos Tiberíades e viu um grupo de pescadores, como se de antemão conhecesse a todos. E nós sabemos que ele conhecia. A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eleandros da praia, como se brincassem ao sopro das virações profundas da natureza. Os pescadores ecoavam uma cantiga rude. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava, mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Jesus então lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar incendiado de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros no lago a observar de longe os 3, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou, comovido: um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando essas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Eles eram pescadores, pessoas simples, humildes, conheciam muito pouco. Claro que nós sabemos que nessa encarnação eles se sentiram atraídos por Jesus, mas porque o espírito deles já sabia que essa era a missão deles. Na verdade, eles já eram espíritos que já estavam num bom caminho e já havia sido planejado que eles seriam os discípulos de Jesus. Jesus então disse para eles: quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutar o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Mas eles nem titubearam: Senhor, seguiremos teus passos.
Jesus os abraçou com imensa ternura e já os chamou para irem em Cafarnaum. E em Cafarnaum eles foram na coletoria. E lá, avistando um funcionário culto, um conhecido publicano da cidade, ou seja, aquele que recolhia os impostos, Jesus lhe perguntou: que fazes tu, Levi? O interpelado fixou com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo do seu olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo devidos a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, aquele que escreveu os evangelhos, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominavam a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus abraçando-o. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a do coração sincero e puro, para sempre às claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. Jesus contemplou a multidão, enviou-lhe um sorriso de satisfação. Estava aí iniciada a sua boa nova. Contrariamente às ironias de Hanan, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em sua mão o material de base para a sua construção eterna e humilde. Nós vemos que essa construção desse reino de Deus que Jesus trouxe já deu muitos frutos. Nós podemos ver por Simão Pedro, que na encarnação era um rude pescador. Sabemos que já era um espírito voltado para o bem, mas ainda era muito ignorante. Tão ignorante que, ao Jesus ser preso, ele tomou da sua espada e cortou a orelha do soldado. Jesus, corrigindo, disse: Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. E colocou a orelha novamente no soldado. Curou. Pedro também negou Jesus. Jesus disse que ele o negaria. Ele negou ele 3 vezes. Mas depois o seu coração foi sendo transformado. E ele foi um grande divulgador do Evangelho. Não só divulgador, ele viveu aquilo que ele divulgava. Paulo, que era um doutor da lei, mas era um ignorante
em matéria de espírito. Jesus foi trabalhando o seu coração e construiu no seu coração o santuário, o templo de Deus. E Paulo foi um dos maiores divulgadores da Boa Nova. Sem Paulo, hoje não teríamos, provavelmente, conhecido esse Evangelho. Maria de Magdala, que era uma mulher os seus costumes não eram adequados para uma mulher da sociedade da época. Jesus transformou o seu coração. Ela se transformou e foi uma grande divulgadora também do Evangelho. Ela divulgava entre os leprosos, ela cuidava dos leprosos, ela foi mãe dos leprosos. Ela construiu o templo de Deus no seu coração. Entre outros, Levi também, que se transformou em Mateus, era um cobrador de impostos, era materialista e foi um grande divulgador do Evangelho. Então esse reino, esse templo de Deus nos nossos corações é a nossa busca. Jesus deixou o caminho. Ele é o caminho. As suas atitudes são o caminho para a construção desse reino nos nossos corações. Agora hoje, para finalizar, eu queria passar uma mensagem aqui de Emmanuel. Em virtude de tudo que anda acontecendo no nosso país e no mundo, por conta dessa pandemia, para que nós tenhamos ânimo. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós, tendo bom ânimo, também venceremos. Emmanuel pegou um versículo do Evangelho de Marcos, em que Jesus disse: tende fé em Deus. Está lá em Marcos 11, versículo 12. Então Emmanuel nos diz: basta às vezes as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante, e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como se dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo aparentemente é obstáculo intransponível, mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados numa questão construtiva é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimo-nos ao vê-la assim em desequilíbrio, e quase sempre observadores amigos comentam a inexibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio.
Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável, mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam, mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Muito obrigada a todos. Que Jesus ampare a cada um. Que assim seja.